lá, minha gente, então vamos para o vídeo 3. Se você caiu de paraquedas aqui, eu tava tentando fazer uma live hoje no dia 20 de maio, era para ter saído às 5 da tarde da Europa e meio-dia do Brasil, mas deu uma confusão aqui, né, de internet e tal, e aí eu falei, bom, pessoal, eu vou entregar isso em vídeos no IGTV. Então, se você não me acompanha ainda, Recomeço de Vida Carla Cunha no Instagram, e também, se você quiser assistir ele pelo YouTube, vai na minha bio, que você vai ver lá o link para o YouTube. Se você está no YouTube, vai lá no meu Instagram também para você conhecer o Instagram. E eu sempre respondo perguntas que vêm para o meu direct. E foi isso que a gente foi tentar fazer nessa live, entendeu? Responder perguntas do direct. Porque são perguntas que às vezes podem ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Eu sempre tento responder de forma individual também, tá? E a gente está trabalhando a parte de relacionamentos nessa temporada e eu também já expliquei que aqui a gente não trata ninguém, aqui é a parte de treinamentos e desenvolvimento humano, tá? A pessoa precisa estar emocionalmente saudável, quando eu verifico que ela não está, existem os profissionais adequados para auxiliarem e apoiarem essa pessoa, tá bom? E aí eu indico os meus profissionais, né, que trabalham junto comigo em parceria, ou a pessoa, enfim, ela vai procurar o dela, tá? A terceira pergunta, então, é o seguinte: ele tem dito coisas horríveis para mim, eu já passei por um relacionamento abusivo antes e eu não sei o que fazer porque não quero voltar a viver aquilo, mas eu o amo. Quero entender o que está acontecendo, como eu saio disso. Então vamos lá, na descrição dessa pessoa, me pareceu, né, na percepção da escrita dela, que ela não está traumatizada com o relacionamento abusivo que ela passou. Isso já realmente passou, tá lá no passado dela, e ela só está de orelha em pé verificando, e tem alguma coisa aqui esquisita e eu não tô afim de vivenciar isso não, apesar de estar gostando dele. Existe um podcast meu que se chama Dominadores, Manipuladores, Egoístas e Narcisistas. Eu tenho podcast nas plataformas Google, Apple e Spotify. Vai lá, que isso está bem mais completo lá, porque aqui eu não tenho muito tempo, porque o IGTV só deixa ficar 15 minutos. O que pode estar acontecendo aqui nessa história? Ela gosta da pessoa, mas ela está entendendo que tem alguma coisa errada. Então, como você já passou por um relacionamento abusivo, então vamos pensar o seguinte: essa pessoa, ela está tendo reações por causa, de repente, dessa pandemia que a gente está vivendo. Ela está vivendo um pico de estresse muito grande e por isso ela está meio sem paciência. Tá acontecendo alguma coisa extraordinária, né? Fora da rotina dessa pessoa, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, perdeu o emprego, a pessoa tá, sei lá, ela pode estar com uma série de outros problemas que estão tirando ela um pouco do prumo e ela tá reagindo dessa forma. Ou se realmente o que está acontecendo, quando ele fala aí essas coisas horríveis que você diz que ele fala, não é uma questão de coisas horríveis no sentido de te afastar, te dar um chega pra lá, porque ele está estressado, então ele já, sabe quando a pessoa está estressada e ela fala coisas que ela não queria ter falado? Ou se é realmente aquilo que começa a ser feito para te diminuir, para te dominar, para te mostrar que sem ele você não é nada. Porque o caminho é mais ou menos o mesmo dos dois perfis que fazem o relacionamento abusivo começar, né? Existem outras formas, mas os mais frequentes são os manipuladores e os narcisistas, né? Os manipuladores, eles têm uma característica que eu costumo dizer que eles são que nem um ladrão. Existe uma porta sem muitas fechaduras e existe uma porta cheia de fechaduras. Eles vão na mais fácil. Por quê? O objetivo deles é ganhar vantagem emocional ou financeira. No nosso caso aqui a gente está falando de relacionamento, então é emocional, tá? Vamos botar dessa forma, que é uma relação emocional.
tá? Então ele quer que a pessoa seja dependente dele para ela poder trazer para ele tudo aquilo que ele quer ganhar como vantagem, tá? Enfim, que podem ser relacionamentos com outras pessoas, pode ser ter aquela pessoa só para ele, ficar, né, naquele estado de servidão eterna. Só que tem uma característica do manipulador que, em geral, ele não é muito sociável, não. Ele começa, na verdade, a pegar a vítima dele e ele começa a criar problemas com todo o círculo dela para poder deixar ela solitária, afastar ela e carregar ele só para ela, porque fica mais fácil de manipular, ele gasta menos energia, entendeu? E as pessoas, em geral, começam a meio largar de mão também, porque, tipo, né, vamos deixar, né, a pessoa ver lá o que tá rolando, deixar ela se decidir com relação a esse relacionamento. E aí a pessoa, de repente, ela se sente sozinha e ela não consegue mais sair daquela teia, ela fica perdida, tá? Que mais? Para você se livrar de um manipulador, é realmente você ligar as orelhas aí, botar a orelhinha em pé e começar a perceber se você está se afastando do seu ciclo maior, depois do seu ciclo mais próximo, até chegar praticamente na sua família, tá? Então, começou esse movimento de invasão de vida, de ciclo, liga as orelhas e se pergunta se vale a pena mesmo estar nessa relação, né? E aí existe todo um treinamento depois para você criar autoconfiança, para ou você sair, né, da relação mesmo, ou você se posicionar quando você acredita que a pessoa está meio que tentando manipular, mas ela não é exatamente um manipulador compulsivo, entendeu? Não, é um momento, né? Porque todo mundo em algum momento dá uma manipuladinha em alguma coisa, mas são manipuladinhas leves, porque é algum momento que a pessoa, sei lá, tá passando por alguma coisa, né? Então ela acaba jogando a favor. Vamos botar que não é um manipulador, vamos botar que são pessoas que jogam a seu favor, tá? Então tem que prestar atenção se o cara não tá jogando a favor dele ou se ele já entrou numa manipulação mesmo. O narcisista, ele é um cara diferente, ele é habilidosíssimo socialmente, ele quer que todo mundo goste dele. E ele é aquele cara que quando você fala mal dele, você fala assim, não, mas ele está fazendo isso comigo. Ninguém acredita, porque ele é um ser assim agradabilíssimo, ele é um camaleão, tá? E como você atinge um narcisista? É você acabar com a reputação dele social. Se acabar com a reputação dele, acabou, ele não consegue fazer mais nada, porque esse é o grande ganho da vida dele. Só que é dificílimo você fazer isso, então é mais fácil você ter estratégias de saída desse relacionamento, tá? É um cara ou uma mulher muito inteligente, muito astuto, muito habilidoso, com um grau de observação muito grande, porque ele muda as bases dele. A gente tem uma média de 190 valores, dos quais muitos a gente utiliza na nossa personalidade. Não utiliza não, a gente tem dentro da nossa personalidade e eles são mais latentes, né? O narcisista, se for preciso, ele baixa todos esses valores. Ele consegue negociar com ele mesmo o rebaixamento de todos esses valores, só para ele se adequar às situações que ele precisa. Diferente do manipulador, que ele não faz esse cálculo. Ele, às vezes, a grande maioria, inclusive, é que ele, se quiser gostar de mim, é do jeito que eu sou. E aí, quando ele faz essa história, ele se torna desagradável. Ele, às vezes, a grande maioria deles, inclusive, tem pouca habilidade social, diferente do outro. Ah, mas Carla, todo mundo faz um pouco isso, né, de ser um pouco camaleão, né, a gente se comporta de um jeito com um grupo, com outro grupo de outro. Ok, realmente acontece isso de você ter essa modulação de tratamento, mas é uma modulação porque você não muda suas bases sempre continuam as mesmas. Tem valores que são inegociáveis, tem valores que você não liga tanto e tal, que é possível negociar alguma coisa,
mas você não muda a sua essência, você não muda a sua estrutura. Você só entrega com mais profundidade e com menos profundidade em determinados relacionamentos. Já ele não, tá? Ele muda tudo se for necessário, porque o objetivo é que ele seja uma pessoa adorada. E aí, ele consegue entender que você já está completamente seduzido, ele começa a te maltratar, te botar lá embaixo, porque ele precisa sentir que cada vez mais ele está lá em cima. E aí, quando você não atende o que ele quer, o que ele faz é te castigar. E aí ele castiga pra valer, entendeu? Porque quanto mais você estiver no chão, significa que você está mais longe dele. E que ele está se sobressaindo, ele está melhor. Ele se nutre disso. E aí começa o relacionamento abusivo, tá? Então, mais uma vez, aqui a gente não está tratando ninguém, a gente só está conversando, né? Como o que é que rola nessa história e tal. E o treinamento acontece para as pessoas saudáveis como ela, que levantaram a orelha e falaram assim: eita, não quero esse negócio para mim não, peraí, como é que eu saio disso? Então você precisa entender quem são esses perfis aí, para você, na verdade, fazer a sua rota de proteção, né? Não porque você vai tratar alguém, não porque você vai se envolver, né? Para você se proteger e entender como é que você sai disso e vai viver uma vida nova, sadia, né? Feliz. Bom, eu espero que eu tenha conseguido responder. Desculpem por essa confusão toda do dia. Se você precisar de mim, então você já sabe onde me encontrar, lá no Recomeço de Vida Carla Cunha, tem no meu site Recomeço de Vida, enfim, me acha, eu sou super acessível. Que mais? Tento responder na medida do possível todo mundo. Eu não sei se no outro vídeo cortou ou não, mas algumas pessoas me perguntam como é que eu trabalho e tal. Então, meu trabalho acontece no atendimento individual ou no atendimento em casal, para montar essa estrutura, estratégias, organizar a comunicação, tá? Eu dou cursos também, que são online ou presenciais, tá? Aqui na Europa é mais fácil ser presencial, claro, né? Que mais que eu posso dizer pra vocês? Essa é a temporada dos relacionamentos, então aproveite essa temporada, aprende tudo que você puder para você aplicar aí no seu relacionamento e melhorar a qualidade dele, principalmente agora que a gente tá numa pandemia, né? Pra você sair dessa pandemia, show de bola. E que mais que eu posso falar pra vocês? E é isso, eu espero que então eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, manda no direct. Se você tiver no Spotify, me manda e-mail então lá no meu site Recomeço de Vida. Se você estiver assistindo pelo YouTube, bota nos comentários que eu também te acho lá, a gente conversa, bate um papinho. E é isso aí, pessoal. Um grande beijo e até a próxima, sem essa atrapalhada toda da live do Instagram. Beijão!